Bem-vindo a mais um Faça Acontecer, esse nosso encontro semanal que traz muitos assuntos diversos sobre várias coisas que acontecem. E hoje a gente tem um assunto muito especial, que é o assunto da mulher. A gente está em março de 2022, estamos no mês da mulher e a gente precisava de trazer esse assunto em pauta aqui para discutir um pouquinho o papel da mulher na sociedade, tanta coisa que vem acontecendo, né? Então, comigo, Renata Lemos. Comigo, Patrícia Lisboa. E eu, Bárbara Villani. Ai, muito bem. E aí? Quando a gente fala, então, desse mês da mulher, a gente vê tanta evolução, tantas coisas acontecendo. Começa aí, Patrícia. Como que você tem visto todo esse momento e o que você tem a dizer em relação a isso? Antes de eu começar, nos bastidores aqui, a hora que a gente estava preparando o tema, a Bárbara falou sobre a questão da data, do marco da data. Então, eu queria convidar a Bárbara para começar contextualizando o que representa historicamente o dia 8 de março, o Dia Internacional da Luta da Mulher. As pessoas acham, né, aqui no Brasil parece que teve um incêndio, né, em 1911 e tal, e as pessoas acham que foi devido a esse tema, mas não. Lá, logo depois da Primeira Guerra Mundial, houve em março uma manifestação de algumas mulheres contra a fome, contra a Primeira Guerra Mundial. E depois, ao longo do tempo, algumas mulheres começaram a fazer esse tipo de manifestação recorrente. Até que em 1900... eu não vou lembrar a data agora, que eu li. A ONU oficializou a data do dia 8 de março, como o mês de março, como sendo o mês da mulher. Mas o conceito, né, o cerne disso é pela luta pelos direitos, não só juridicamente, né, ao voto, a tudo, mas hoje a gente só está aqui hoje, trabalhando, tendo o nosso salário, tendo a nossa voz, por conta dessas manifestações de gerações anteriores. Porque se isso não tivesse acontecido antes, Nós gente não estaríamos as mulheres que somos hoje. Exatamente. E eu acredito que hoje a gente precisa fazer muita coisa para que e já foi feita, mas que as próximas gerações consigam ainda mais. Com certeza. Né? E aí, então, a primeira coisa, gente, para contextualizar, principalmente para os homens que estão vendo ou ouvindo esse podcast, Dia da Mulher não é dia de flor e bombom. Eu não tô falando que não é, né? Até porque é o dia disso, é da luta, é do posicionamento da mulher na sociedade, na família. Ô, Paty, mas é bom ganhar um bombonzinho. Não, no dia 8 de março, não. Eu ganho flor, ganho bombom, ganho joia, adoro, quero continuar ganhando, quero que continuem abrindo a porta do carro pra mim. Né? A gente tá mas do dia da mulher não é dia disso, não é dia de florzinha, não. É um dia da gente se conscientizar da importância do papel da mulher na sociedade, que a mulher, ela mais do que flor e bombom, ela merece empatia e respeito. Então, esse dia é o dia mais errado do mundo para dar flor e dar bombom. Ai, meu Deus. E nesse sentido, né? Agora, trazendo aqui essa tônica pra gente, falando sobre o papel da mulher, gente, por que se fala disso? A Bárbara, ela colocou muito bem, né? Ela introduziu muito bem o assunto. Nós só estamos aqui, 3 mulheres independentes, que ganham dinheiro, que viajam, que passam a mão na bolsa e resolvem a vida, porque várias mulheres abriram esse caminho pra gente. Sim. Gente, a gente pensar que até na década de 60, a mulher não tinha direito ao divórcio. Ela era não propriedade de um homem, né? A gente pensar que a Lei Maria da Penha é uma lei que é recentíssima, né? Que é do final do século passado. E a gente pensar que até hoje o feminicídio, ele acontece e milhares de mulheres morrem por dia, não por uma questão econômica, por uma questão social, mas por uma questão de gênero, por ela ser mulher. O homem se sente cultural, no direito, né? Que de é uma questão controlar e exterminar. Que a gente tem disso. Porque vem essa questão e que a gente carrega, né? Então, a gente fala muito dessa questão de polarização, como a Bárbara já trouxe aqui, ela vai falar um pouquinho sobre isso, e que não tem que ser essa coisa extrema, né, gente? Isso é uma coisa que vem incomodando, né, Bárbara, bastante. Né? Então, esse extremismo é uma coisa que, às vezes, é importante que a gente reflita, né? Eu acho que esse é um ponto de atenção. E entender que
nós temos diferenças, mas que nós não somos menos que. Então, quando o homem se sente propriedade de, quando o homem sente que ele tem controle sobre e que a mulher não pode e ele pode, a gente está falando dessa desigualdade. Mas eu vejo que muitas coisas em relação a isso também são distorcidas aí ao longo de todo esse caminho. São, e é por isso que a gente estava conversando antes, né, da gente começar a gravar, cada um colocando a sua posição, e que eu me posicionei dessa forma. Eu tenho meio preguiça às vezes, porque o mundo hoje está muito polarizado, e as pessoas te cobram um posicionamento que às vezes você não tem, você não estudou sobre isso, às vezes você não quer dar e às vezes simplesmente você quer ficar calada. Você não pensou. Posicionamento político, você é de direita ou você é de esquerda? Você é machista ou você é feminista? Você é isso, você... Cara, às vezes não sou nada, entendeu? Não quero falar e você tem que se posicionar. Aí a Paty falou comigo, não, tem que se posicionar sim. Mas o que eu acho? Que hoje o conceito do feminismo, ele foi distorcido. Né? Porque o conceito do feminismo é direitos iguais. Não é por conta do gênero que eu tenho que ser diferente. Que eu tenho que ganhar menos. Que eu tenho que ganhar menos, que eu tenho que aceitar determinadas coisas e tal. E que isso, assim, no meu ponto de vista, a gente não tinha nem que discutir, porque isso pra mim é incabível, entende? É incabível. Mas temos sim, porque antes não era dessa forma. E é incabível, às vezes, porque dentro da nossa realidade, a gente não vive isso. Então, isso se transformou numa coisa que é normal pra gente, como mulheres independentes, né? Desde o início da nossa carreira, enfim. Mas hoje, para uma sociedade, ainda se tem muito isso. Sim, foi o que eu comentei, né? Antes, quando as minhas amigas falam, Bárbara, desde quantos anos você trabalha? E eu falei, eu trabalho desde 14 anos. Então, você é uma feminista, sim. Porque hoje você trabalha, você ganha o seu dinheiro, você é independente por conta dessas gerações que lutaram pelo que a gente tem hoje. E hoje a gente tem que lutar pelas próximas gerações. Ok. Mas antes disso, eu queria falar uma coisa também que tem a ver com a energia, né? Jung falou muito sobre isso, o psicanalista Jung. Que independente do gênero, ele tem até uma obra dele que é Ânima e Ânimos, né? Que fala sobre isso, dessa energia psíquica. Da essência. Que que independe do gênero, a energia masculina e a energia feminina. Por quê? Homem e mulher é diferente. Nós somos diferentes fisicamente, o nosso corpo não é igual. Nós somos diferentes psiquicamente, pensamos de forma diferente. E nós somos diferentes espiritualmente. A energia espiritual é diferente. E nós temos papéis diferentes, Papéis diferentes na sociedade. Temos papéis diferentes. Né? Isso é uma coisa que a gente não pode... E independente do gênero, a energia está presente. Por exemplo, eu sou mulher, meu gênero é feminino, mas a minha energia masculina, eu sou mulher, tá, gente? Eu sou mulher. Eu acho que todas nós temos energia mas masculina. a minha energia masculina é muito mais forte, sempre foi, Agora, entendeu? Bárbara, eu queria complementar quando você fala disso, porque eu concordo, a gente entender isso arquetipicamente. Sim. Né? Os arquétipos. Sim. Por quê? O arquétipo que rege o mundo, e principalmente o mundo dos negócios, até hoje, é o arquétipo masculino, né? Sim. Do poder, do falo controle. em frente, né? Exatamente, aquele da competitividade, da agressividade. E o que a gente tem que trazer equilíbrio, né? O que a mulher tem que trazer equilíbrio para o mundo dos negócios, a energia feminina, são os arquétipos femininos, que que é da conciliação, da colaboração, do fazer junto, da temperança. Do Só acolhimento. que isso é mal visto. Quando uma inferior, mulher, né? quando uma mulher expressa como os mimimi, arquétipos femininos, o que acontece? Ela é vista como fraca. Então, quando a gente é elogiada no mundo corporativo, né? E algumas pessoas já me fizeram esse elogio, é isso. Olha, eu gosto de trabalhar com Patrícia, porque Patrícia é igual homem. Patrícia não tem mimimi. Patrícia não chora em reunião. Gente, Patrícia fala o que ela tem que falar. Na nossa sociedade, no meio que a gente escuta isso sim. Escuta isso sim. E isso é um reflexo dessa visão distorcida da sociedade, dessas características. E desse machismo estrutural, né? Então, que acontece o seguinte, é tão enraizado na cultura, isso é tão banalizado que tem certos comportamentos automáticos que são inadmissíveis. Uma fala dessa é uma coisa comum. Eu já ouvi algumas vezes também. É bom, Renata, que você é igual homem, você não liga pra isso. Tá bom, mas... Não sou eu não. sou mulher. Eu sou mulher. Eu não ligo pra isso.
Né? Olha, isso é muito legal. Eu tenho certeza que alguém que tá ouvindo a gente aqui já tá se reconhecendo E que independe do gênero, né? Que é o que eu falei. Independe, é a questão da energia. E da gente conciliar esses arquétipos. Os arquétipos femininos equilíbrio. E os arquétipos masculinos. Ontem eu tava conversando com uma amiga minha, ela me deu... Ela estuda esse assunto e tal, e ela tava me dando algumas dicas para umas palestras e tal. E aí ela falou isso. Ela falou de... Eu comentei com ela, falei, eu não gosto de nada extremo na minha vida. Eu falei com ela. Gosto sempre de um equilíbrio, né? Eu sou a pessoa do caminho do meio. Sempre, pra tudo. O meu caminho é o do meio. Eu não sou extremista, pra nada. Eu acho que a gente tá muito aqui ou muito aqui, não vai levar... Eu prefiro o caminho do meio. Aí ela virou e falou assim, mas pra você... estar aonde você está hoje, precisou de um extremo lá atrás. E precisa hoje para chegar onde a gente quer chegar. Eu agradeço e admiro as feministas, as que vão mesmo para frente, para briga, se posicionam, questionam, porque elas estão abrindo caminho para mim. E, gente, é muito importante, né? Apesar da palavra estar muito banalizada, a expressão, mas a gente entender a diferença de feminismo e empoderamento feminino, né? Feminismo é um posicionamento político em busca de equidade, direitos iguais, das mulheres realmente ocuparem esse espaço na sociedade, que é necessário. Empoderamento feminino já é algo que tem que acontecer entre as mulheres num movimento de sororidade para que uma mulher seja uma que levanta outra mulher. E que nós aprendemos, Renata, a competir. Culturalmente, uma mulher olha a outra de cima embaixo, regula a roupa da outra, mede o peso, mede o cabelo. Ali. E nós precisamos nos reeducar para que a gente empodere outra mulher e não enxergue uma mulher como rival. Uma rival. E é muito interessante isso, porque quando a gente vem para dentro das empresas, né, para a liderança feminina, para esse posicionamento organizacional, a gente vê que esse é um assunto que está sendo muito discutido, né? A posição da mulher. Hoje, quando a gente trabalha práticas de governança, se fala da gente ter mulheres na liderança, né? Então, hoje a sociedade tem um olhar diferente para isso. Mas uma coisa que me chama a atenção, e aí tem a ver com esse movimento do empoderamento, é das próprias mulheres, né? Que muitas vezes, em alguns momentos, elas não se sentem capazes de ir. Por isso que eu acho que isso é um movimento que é um movimento interno também. Porque não adianta isso estar acontecendo externamente na sociedade, porque ainda na mentalidade de muitas mulheres... Que é o estrutural, que eu falei, que é aquela parte estrutural, o machismo estrutural. Então, abre uma aí posição a gente está falando da síndrome da impostora. Né? Aí, que toda abre mulher uma posição na empresa lá de poder ter uma promoção, né? Isso já foi comprovado. E dentro de uma empresa que eu trabalho, isso é muito evidente. E a gente está fazendo o quê? Estimulando as mulheres a sentirem que elas são capazes também de assumir posições hierarquicamente ainda maiores. Porque quando a gente fala de desenvolvimento, e aí você quer desenvolver ou tem oportunidades para as mulheres que elas não querem, esse também é um problema estrutural que a gente vive, que vem muito do posicionamento e da mentalidade da mulher, que isso tem que ser trabalhado. E é por isso que a mulher tem que ser empoderada. Gente, por isso que a gente tem que ser empoderada desde criança, né? Eu sou mãe de 2 meninas. E a gente tem que criar essa mentalidade, porque primeiro é esse ponto, a síndrome da impostora, né? A gente, para fazer a mesma coisa que um homem ser reconhecida, se a gente não se esforçar, não se matar, não sapatear em cima da mesa, a gente não é vista e não é ouvida. E isso não é uma opinião minha, gente. Isso é um dado estatístico, né? Mansplaining, Menterrupt. Uma mulher está comprovado cientificamente que precisa ter pelo menos 30% de mulheres numa sala de reunião para que essa mulher seja ouvida na mesma dimensão que o homem. Isso é porque nós não estamos na sala, entendeu? Exatamente, porque eu subi em cima da mesa. Porque se a gente estiver na sala, não tem nenhum problema. E o segundo ponto, gente, é que é o seguinte, dentro de casa, né? A maioria das mulheres, essa tripla jornada dela, muitas vezes ela não pode se candidatar, sabe por quê? Porque ela é responsável por levar o menino na escola, ela é responsável por fazer supermercado, ela é responsável por cozinhar, deixar a comida pronta, e mesmo se ela não tiver uma auxiliar, para deixar tudo organizado. Então, a mulher, ela ainda assume papéis sozinhas, que ela é exigida. E que o machismo estrutural... não permite. Então, a hora que a gente tem que trabalhar muito essa consciência. Essa consciência. Posso dar um exemplo dessa conversa que eu tive ontem com essa minha amiga? Ela falou assim, com outra amiga, na verdade, eu conversei com 2. Ela falou, um diretor executivo
sai na hora do almoço para buscar o filho na escola. Aí todo mundo olha para esse cara e fala assim: nossa, que paizão! Ok. Aí a mulher, a diretora executiva, sai na hora do almoço para buscar o filho na escola e todo mundo fala assim: nossa senhora, ela não tá dando conta de fazer tudo. Ela vai sair agora? Meu Deus do céu, tá vendo? Mulher com filho é mais complicado no mundo Não posso promover, não posso promover. E se engravidar? E aí, como é que fica, né? Gente, olha, eu falo que nós somos vencedoras e guerreiras, né? Vamos falar assim, guerreiras, não vencedoras, porque eu acho que é uma guerra a cada dia que a gente vive, né? E eu acho que a mensagem que a gente pode deixar aqui, então, nesse mês, a gente vai estar falando muito sobre isso nas nossas redes, enfim, a gente olhar para dentro da gente e buscar aquilo que a gente acredita, né? Eu acho que é muito nesse sentido. Que seja o caminho do meio, como a Bárbara falou, que seja um outro posicionamento, enfim, mas é aquilo que volto a falar, aquilo que faz sentido pra gente. Eu queria falar mais uma coisa. Outro dia me perguntaram na internet, no Instagram, por que eu não... Agora tem o tal do lugar de fala, né? E aí, por que eu não falava muito sobre empoderamento feminino, sobre feminismo? Bom, eu não sou estudiosa do assunto para ter propriedade para falar. Mas eu estudo comportamento humano, que tá ali junto e misturado. Mas eu luto diariamente, individualmente, no meu consultório, contra qualquer tipo de submissão e em qualquer caráter afetivo, profissional, só que eu não faço isso publicamente no Instagram. Eu sei o que essas pessoas que eu atendo, essas mulheres, sofrem no trabalho, dentro de casa. A gente já teve um episódio que a gente falou sobre abuso psicológico, né? A gente vai falar sobre assédio. Então, assim, a luta, ela existe, mas não necessariamente ela tem que ser pública, ela tem que ser pública. Né? Isso aí. Cada um tem um lugar para falar. É isso que eu falo. Né? Nós somos guerreiras do dia a dia. Exato. Né? Quando a gente trabalha com as empresas, com os profissionais, nos atendimentos, a gente está vivendo essa luta da mulher. E o nosso posicionamento, a nossa autoridade dentro daquilo que a gente faz no dia a dia. Né? Eu sinto isso realmente de uma forma muito forte. Bom, e eu acho que a gente tem que falar mesmo, que a gente tem que trazer isso à tona, que a gente tem que mostrar para as pessoas, porque também dentro das empresas, muitas vezes o que a gente vê são empresas querendo trazer esse empoderamento feminino, mas é para inglês brê. É para mostrar que ele está fazendo isso, é para o posicionamento mercadológico dele. Mas que, na verdade, a mulher está lá oprimida, com os tetos de vidro que existem para barrar essa ascensão da mulher e que são chamados de tetos de vidro, justamente porque eles são invisíveis. Então, é importante a gente falar, é importante que toda mulher entenda que se ela sai na rua, se ela tem o dinheiro dela, se ela consegue colocar um cropped e reagir, é graças ao feminismo. Então, que nós precisamos ser feministas. E não só nós mulheres. Os homens precisam ser feministas. Os homens, porque feminismo, gente, não é o contrário de machismo. Não. Machismo é o posicionamento onde eu sou superior. O homem predomina, é o patriarcado. O feminismo não é onde a mulher é superior. O feminismo é a igualdade e a equidade da mulher. Não tem que ter essa polarização. A sociedade precisa ser feminista. Gente, e aí pra terminar... Maravilhosa! Eu lembrei disso aqui que eu não podia deixar de falar. E aí veio assim, quando eu estava na área corporativa, né, e isso é tão evidente, eu era a única gerente mulher de um meio de homens, né? E aí tinha uma diferença salarial. E em um determinado momento, quando eu fui conversar com o meu líder superior e tal, para ver minha questão de carreira, né, ele falou assim, mas você é mulher, seu marido trabalha? Como seja, juro! Como seja, gente, se eu não precisasse, porque ele trabalha. Porque você tem um provedor. Isso aconteceu, ok? Tá. Isso aconteceu, então eu vivi isso, né, na prática. E eu acho que a gente não tem que admitir isso. Nunca. Né? A gente não precisa de admitir isso, a gente não precisa de aceitar isso. E isso tá ligado ao nosso posicionamento, na nossa carreira, no nosso dia a dia, na nossa sociedade, naquilo que a gente faz. Né? Eu acho que a gente pode buscar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente acredita, os nossos sonhos. E não é
o nosso sexo ou o nosso gênero que vai determinar se a gente pode ou não pode fazer alguma coisa. E temos dito. E temos dito. Muito bem, muito bem. Então chegamos ao final de mais um episódio. Então, gente, se você achou que essa conversa fez sentido, compartilhe, coloque aqui nos comentários. Leve essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis, né, gente? Porque isso é muito importante pra necessário. Isso aí. Até o próximo! Beijo. Até!